Aqui juntos, nós estamos investigando essa questão da mudança, da transformação. É essencial, é fundamental, antes de tudo, nós compreendermos o porquê dessa mudança. Porque realmente se faz necessário, na vida, termos uma aproximação daquilo que se passa conosco para a visão clara da real vida, livre, total e completamente de conflitos e problemas. Então a razão é muito simples. O porquê dessa mudança se fazer necessária em nossas vidas é muito simples. A qualidade de vida que temos, ela está aquém da realidade da vida real, possível para cada um de nós. A nossa noção de vida é a noção dentro de um enquadramento que o pensamento tem estabelecido, como uma regra, como um padrão. E é assim que nós, como seres humanos, estamos vivendo nossas vidas. Portanto, nós temos aqui uma coisa: nós temos a vida, a real vida, e temos essa particular vida. Uma vida que se enquadra, se ajusta, se modela dentro do pensamento. Então vamos tocar nesse assunto aqui com você, de como se processa essa mudança, essa radical transformação de nós mesmos para a verdade da revelação da vida, fora desse enquadramento, que é o enquadramento do pensamento. É simples observar isso. O seu modo de se reportar à experiência. Aquilo que está aqui agora acontecendo, aquilo que está aqui agora surgindo, aquilo que nesse momento se mostra. Repare, esse momento é só um momento de vida. Mas nós transformamos esse momento num momento de experiência. E quando é que fazemos isso? Quando colocamos sobre esse momento as imposições da nossa forma de pensar sobre o que ocorre, sobre o que acontece, sobre a vida. Vamos esclarecer isso aqui com calma. Vamos olhar para isso juntos, com calma. O modo como você se sente, o modo como você se relaciona, como você vivencia as experiências, todas estão enquadradas dentro do modelo do pensamento. Primeiro, antes de tudo, o que são essas experiências? Essas experiências pelas quais nós passamos são apenas experiências porque nós estamos respondendo a esse momento. Vejam como é interessante isso. Estamos respondendo a esse momento tendo por princípio um elemento que está sempre presente nesse instante, transformando esse momento em uma experiência particular. E que elemento é esse? Esse elemento é a memória.
Quando você se encontra com algo, com algum evento, acontecimento ou situação, ou pessoa, você está sempre se deparando com algo novo. Mas essa sua aproximação, que tem por princípio a memória que você tem, as lembranças que você traz, faz com que esse contato, com que esse momento se transforme em uma experiência para você. Aqui a pergunta é: quem é esse elemento presente nesse instante, dentro dessa experiência? Veja, é a memória presente, é o pensamento presente. Então vamos ver aqui algumas coisas. O pensamento é esse elemento em nós, que não é outra coisa a não ser uma memória, uma recordação. E a forma como ele lida com o que acontece, tendo por princípio o seu modo específico de ver, a sua maneira específica de se relacionar com esse momento, com esse instante, com esse desafio, traz um modelo de limitação. Então vamos compreender isso aqui. Nós não temos um contato com esse momento, com a liberdade da ausência do pensamento. O nosso contato com esse momento é o contato dentro da escravização do modelo prescrito pelo pensamento. Colocando de uma forma simples isso para você. Quando você está em contato com uma pessoa, essa pessoa é um modelo de pensamento que você tem. É uma forma de pensar que você tem sobre aquela assim chamada pessoa. Ou seja, o seu contato não é livre. É um contato escravo do modelo do pensamento. Assim, as nossas relações são relações através de uma cortina que é a cortina da lembrança, a cortina da recordação. Você está em convivência com alguém próximo, dentro de uma relação íntima, como por exemplo no casamento, ou o seu contato com o namorado ou a noiva, ou qualquer outro tipo de contato em relação, esses contatos de relações que temos com pessoas, nós chamamos de relacionamento, e não importa o nível de proximidade ou de afastamento que tenhamos nesta relação, ou com pessoas nesses relacionamentos. O seu modo de aproximação dele ou dela é um modo preso, aprisionado dentro desse modelo, que é o modelo das ideias. E o que são essas ideias? Quando nós organizamos pensamentos, nós temos as ideias. Se eu pedir a você uma descrição do seu marido, você vai ter uma descrição. Ou da sua esposa, você vai ter. Ou do seu filho mais velho, você vai ter. Ou do seu patrão,
você vai ter. Se eu pedir uma descrição sobre você, você vai ter. E o que é essa descrição? É a memória? É a lembrança? Portanto, essa memória, essa lembrança, é a experiência que você tem com você, que você tem com ele ou ela. Mas qual é o elemento envolvido em tudo isso? Quem é você de verdade? Tirando a descrição que você tem sobre você, haverá alguma verdade presente? Além dessas ideias, dessas representações, dessas organizações de pensamentos que você tem, que podem ser descritas? É isso que estamos com você aqui estudando, trabalhando com você isso. Há uma pergunta comum e a pergunta é: o que é moksha? Essa é uma expressão indiana para aquilo que nós conhecemos dentro dessa visão cristã por liberação ou salvação, ou segundo as palavras de Jesus, a libertação. Um dia ele disse: se permanecerdes em minhas palavras, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, moksha é a revelação da ciência da liberdade, em razão da presença da verdade. E é isso que estamos com você aqui investigando, dentro desse canal. Um olhar verdadeiro para as nossas reações é algo que irá nos aproximar da direta compreensão de que nós estamos funcionando. Conosco isso já ocorre já há alguns anos. Desde que nos entendemos por gente, é assim que estamos funcionando. Nós estamos funcionando dentro desse programa do pensamento. Mas é algo que está presente na humanidade há milênios. Assim, a nossa condição de existência, de vida, é a vida na experiência. A verdade da liberação, a verdade desta mudança, dessa real transformação, é o contato com a vida, fora desses limites, que são os limites do pensamento, os limites da memória. A condição do pensamento e da memória em nós tem dado constituição a uma identidade. Tem dado formação a esse elemento que se separa do outro, que olha para o outro a partir do modelo do pensamento. Assim, o seu contato com alguém, por mais próximo que seja, ou distante, é todo ele assentado em uma visão equivocada, que é a visão que o pensamento tem construído. Assim como o que você tem de você são ideias,
um conjunto de memórias, de lembranças e de pensamentos já bem organizadozinhos sobre você, quando é colocado numa descrição escrita ou verbal, essa visão é a visão equivocada. Porque a verdade sobre você não consiste de memórias e lembranças que o pensamento tem estabelecido. A verdade sobre você não consiste de experiências. Repare que as experiências são apenas essas lembranças. Essas lembranças são pensamentos. E isso faz parte de uma história. Algo que vem do passado, estabelecido dentro da realidade do passado. Que verdade temos aqui quando isso que vem do passado se depara, se confronta, se encontra com esse momento? Assim, a descrição que você faz sobre você não é sobre a realidade, é sobre a memória que o pensamento tem estabelecido. O que não passa de uma história, de um personagem que você conta, que o pensamento descreve como sendo você. Assim, você não tem a visão da verdade sobre você. Naturalmente, você não tem a visão da realidade sobre o outro. Da mesma forma que você não se conhece, você não conhece o outro. Os nossos contatos de relações, de relacionamentos, são contatos conflituosos, porque não temos a presença da liberdade. Não temos a presença de moksha, porque não temos a verdade do que isso representa. É a visão da verdade do que isso representa, que é a realidade divina, que é a realidade de Deus. Há uma expressão interessante sobre essa visão da realidade divina, sobre essa visão da realidade de Deus, que é a ciência da vida sem o eu. Repare, a visão da realidade divina é a visão da verdade sobre quem nós somos. Quando a ilusão do pensamento, e aqui nós chamamos de ilusão do pensamento, porque é algo que se estabelece em conclusões de memória, de passado. Isso não pode ser real agora. Então estamos lidando com uma ilusão. O modelo do pensamento em nós é uma ilusão. A confiança nesse pensamento é a confiança em uma fraude, em uma ilusão. Uma vez ciente da verdade do pensamento, ficamos livres do pensamento. Então, esse contato com o momento presente é o contato com a vida, com a real vida, não com a vida que tem como representante principal a memória, o passado, a recordação, a história. Assim, o contato com a visão da vida agora aqui é o contato com a realidade divina. Então, qual será a verdade desse olhar novo para esse instante? Aqui no canal nós temos usado expressões
que achamos interessante para contextualizar essas falas. Embora para aqueles que pesquisam e já estão acostumados com leituras, esses não sentem alguma dificuldade com essas expressões. Na verdade, eles buscam até um esclarecimento maior sobre essas expressões. Uma das expressões acabamos de colocar, moksha, mas há uma outra expressão dentro da yoga, tocando nessa questão dessas escolas que apontam para esta visão da liberação, ou da libertação, ou da realização divina. Há uma outra expressão para a visão desse momento, sendo essa a visão da verdade, daquilo que está aqui. A expressão é samadhi. Então, o que é samadhi? Samadhi é você em sua natureza essencial, real, livre desse eu, desse mim, desse formato de pensamento que olha a partir do passado e está numa relação com o momento, sustentando experiências. Esse novo modo de olhar, de estar num direto contato com a vida, sem o sentido do eu, do ego, é aquilo que é conhecido como samadhi. Não se trata de um momento de transe ou de uma experiência mística que ocorre em razão de uma prática de meditação. Aqui não estamos falando do samadhi nesse sentido. Nas escolas de yoga há diversas formas de samadhi. Aqui estamos trabalhando com você a visão do sábio, a visão do ser realizado sobre a vida nesse momento. Independente da condição em que o corpo se encontra. Você está falando, você está vendo, você está comendo, você está caminhando. Você está num contato com ele ou ela. Você está numa atividade física ou numa atividade intelectual. E, no entanto, a realidade da visão de Deus está presente. Essa visão é samadhi. Então aqui se trata desse samadhi do estado natural. Existe também até uma expressão indiana para essa qualidade de samadhi. É a visão da realidade livre do tempo que o pensamento constrói. Assim como livre da vida que o pensamento constrói, da história que o pensamento estabelece, da memória que o pensamento dela faz uso para fazer avaliações, julgamentos, comparações e todo tipo de coisa. O contato com a verdade divina é você em seu ser real, livre desse padrão de pensamento e, portanto, livre da experiência. A vida acontece nesse instante, sem esse elemento que se vê separado dela, que é o eu, o ego, o mim, a pessoa. Isso é moksha, isso é samadhi. É esse natural estado de consciência real. A consciência, como nós conhecemos, é a consciência do ego, é a consciência do eu. Nessa consciência, nós temos memórias, lembranças, pensamentos,
como já foi colocado. Alguns desses pensamentos são de fáceis lembranças e outros estão mais reservados em nós. É por isso que, em geral, nós temos dividido a mente em consciente e inconsciente. Mas perceba uma coisa aqui. Essa divisão, notem, ainda é uma divisão. E como uma divisão, é o pensamento que divide e separa. Ele separa e divide o seu próprio movimento. Esse movimento de fácil acesso que nós temos, que são as lembranças, que rapidamente nos ocorrem quando são solicitadas, o seu nome, por exemplo, ou a lembrança da imagem, da forma do rosto de uma pessoa conhecida, isso está dentro desse consciente. Mas também temos lembranças mais ocultas e reservadas, que nós chamamos de inconsciente. Aqui estamos com você indo além da mente e, portanto, indo além do pensamento, para uma vida livre desse padrão de comportamento que nasce do passado. Agora podemos tocar com você aqui na questão, por exemplo, dos traumas psicológicos. Esse é um problema para muitas pessoas. Como vencer os traumas psicológicos? Repare, compreenda. Esses traumas psicológicos estão dentro desse modelo da pessoa, do eu, do ego. Está dentro dessas memórias, desse formato de vida no pensamento. Mas não só esses traumas psicológicos, a raiva também, as diversas formas de medo também, ansiedade, preocupação, inveja, ciúme. Toda forma de sofrimento psíquico está presente nesse modelo de ser alguém, que é o modelo do eu. Então precisamos sim de uma transformação, de uma visão da realidade da vida, sem o eu, sem o ego. E é isso que estamos propondo aqui para você. Um trabalho direto nessa direção requer a presença da visão de si mesmo, desse estudo de si mesmo. Aqui nós temos a foto de Ramana Maharshi, o sábio que viveu na montanha de Arunachala, ali no sul da Índia. Quem se aproximava dele, ele compartilhava com esses a verdade da Atma Vichara. Essa é uma outra expressão para esse olhar, para esse observar, para essa arte de tomada de ciência de sua natureza verdadeira. Então, esse é o caminho direto para a liberação. Esse é o caminho direto para esse novo estado de consciência, que é Samadhi. Esse novo estado de consciência real, que é Samadhi. Que também aqui no canal nós temos diversos vídeos sobre Turiya, sobre esse estado, que é o quarto estado possível para cada um de nós. É algo que nos aproximamos disso através de um trabalho direto de autoobservação, de ciência de suas reações. É isso que torna possível essa mudança, essa transformação. Então, a aproximação da Atma Vichara é a aproximação desse olhar sobre si mesmo.
É isso que estamos aqui propondo para você, dentro desse canal e também em nosso outro canal. Você tem um link aqui na descrição do vídeo. Nós temos encontros aqui nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso com você, trabalhando esta realização na vida, esta ciência de Deus, esta ciência da verdade sobre nós mesmos. Então você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para poder participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros que ocorrem em alguns períodos do ano. Se de fato o que você acabou de ouvir lhe toca de alguma forma, faz algum sentido para você, eu quero deixar aqui esse convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Depois ele se levantou e com grande humildade ofereceu a bengala a Bhagavan, dizendo que ela era de madeira de sândalo. Fique com ela. Nada do que é de Bhagavan pode ser salvaguardado. Sendo propriedade comum, mas cobiçada por alguns, ela será levada por algum visitante